Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH. O tema da conversa de hoje à tarde é um artigo que foi publicado na revista Carta Maior pelo economista José Luiz Fevereiro. O artigo foi publicado ontem, que tem o título Sobre Bancos e Banqueiros. Pois bem, antes da gente começar a conversa de agora à tarde, eu queria agradecer aos mais de 2.000 inscritos aqui do canal e queria pedir a você que ainda não está inscrito que se inscreva no nosso canal. Deixa a tua curtida, teu comentário, tua crítica, são sempre muito bem-vindos. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em imunologia e professor universitário. Olha, gente, enquanto os pobres estão se aglomerando aí nessa crise, nas portas dos bancos, das casas lotéricas e até mesmo dos postos da Receita Federal para tentar receber R$600, os ricos estão confortavelmente nos seus gabinetes, nos seus escritórios, aguardando a movimentação do governo que já começou. Foi aprovada a PEC 010 de 2020, que é a PEC do orçamento de guerra, um orçamento paralelo, que traz um dos dispositivos dessa PEC, é a permissão para o Banco Central comprar a carteira de dívida privada dos bancos e das empresas. Alguns são papéis podres, ou seja, dívidas que dificilmente serão recebidas, tá? Com o argumento de que os bancos e as empresas, nesse momento, precisam ter liquidez. Os bancos para emprestar dinheiro para as pequenas empresas poderem pagar suas folhas e manter minimamente o emprego, e as empresas para ter capital de giro e suportar esse momento da crise. Sobre isso, ontem, o José Luiz Fevereiro escreveu um artigo na revista Carta Maior, intitulado Sobre Bancos e Banqueiros. E é sobre isso que eu queria falar com vocês agora. Pois bem, o economista José Luiz Fevereiro publicou ontem na revista Carta Maior um artigo intitulado Sobre Bancos e Banqueiros. E ele faz uma abordagem bem interessante, até porque ele é um competente economista que o Brasil possui, mas eu acho que ele desliza num ponto específico. Na parte do artigo que eu queria ler aqui para vocês, que ele aborda a questão de que é necessário que as esquerdas tenham uma visão diferente sobre bancos e sobre empresas, que não caiam na vala comum do senso comum sobre que bancos não são necessários e que empresas não são necessárias. Sobre isso, ele fala um trecho aqui do artigo que eu queria que você tivesse um pouquinho de paciência para ler, e em cima disso eu farei um comentário. Neste contexto, que se deve analisar a PEC 10 do governo, entre outras medidas, autoriza o Banco Central a comprar carteiras de títulos privados dos bancos. Isso claramente significa comprar também títulos podres de empresas que não irão conseguir sobreviver à crise. Significa, na prática, estatizar o prejuízo. Isso vem sendo tratado por uma parcela da esquerda a partir de pressupostos morais, e isso é um mau caminho. Sim, o Banco Central vai comprar títulos privados, alguns se revelarão podres, e isso é necessário. Sem essa securitização dos riscos, os bancos não emprestarão e sem crédito muito mais empresas irão quebrar. A alternativa a isso é estancar a oferta de crédito e eventualmente ter que lidar com uma crise bancária com consequências ainda piores. Falência de bancos não significa a fome e a miséria para os banqueiros. Significa a perda de poupanças de famílias, capital de giro de empresas, para evitar uma crise de confiança no sistema bancário. Essa operação deve ser feita. Pois bem, aqui eu devo discordar, em que pese, né, eu não ser economista, mas a gente lê as coisas e tem uma compreensão relativamente boa da situação. Em 1995, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, foi criado o Fundo Garantidor de Crédito. Esse Fundo Garantidor de Crédito, que inicialmente previa a garantia por CPF de até R$250 mil, caso o banco quebrasse, foi ampliado em 2017 para R$1 milhão. Ou seja, os bancos eles pagam uma espécie de seguro ao Banco Central, ao governo, para em caso de falência, em caso de insolvência dos bancos,
os investidores que tenham até R$1 milhão possam ter integralmente esse investimento garantido pelo governo. Então eu acho que esse argumento de proteger os bancos para preservar a poupança das famílias, eu acho que foi um pequeno deslize no artigo do José Luiz Fevereiro. Mas ele arremata o artigo dele com 3 acertos que eu julgo brilhantes. Ou seja, a PEC 010 de 2020, que é a PEC do orçamento de guerra, ela criou um dispositivo que protege os bancos. Que dispositivo é esse? Permite ao Banco Central comprar títulos da dívida privada desses bancos, a carteira da dívida privada desses bancos, ou seja, na prática esses bancos poderão vender esses papéis podres. Eles emprestaram dinheiro para empresas, pessoas físicas e não estão conseguindo, em função da crise, receber esse empréstimo, eles vendem esses contratos para o Banco Central. Ou seja, na prática, nós, com os nossos impostos, estamos comprando essa dívida. Isso é que nós chamamos de estatização da dívida dos bancos e das empresas. Pois bem, mas ele coloca que deveria o governo cobrar uma contrapartida dos bancos. E aí eu acho que ele arremata brilhantemente o seu artigo. Por quê? Porque ele coloca aqui 3 pontos que seriam condicionantes para que o Banco Central comprasse dos bancos esses papéis podres, né? E eu vou ler aqui para vocês quais são esses 3 pontos. Proibir a distribuição de bônus aos executivos sobre essas operações. Proibir que os bancos usem esse aumento de liquidez para comprar suas próprias ações na baixa e vender na alta. E lastrear essa ação do Banco Central com a transferência de ações dos bancos e empresas para o governo. Ou seja, eu acho que aí ele acerta em cheio. Ele diz, olha, o Banco Central pode comprar a carteira de dívidas privadas dos bancos, mas essa operação vai gerar lucro para o banco, vai dar liquidez para o banco. E muitos executivos dos bancos ganham comissões em cima desses lucros. Então isso estaria proibido. Eu acho que aí ele acerta em cheio. O segundo ponto que ele coloca aqui seria proibir os bancos de, usando essa liquidez, comprar suas próprias ações que estão em baixa para no futuro vender essas ações em alta. Isso eu acho também perfeito. E o que eu achei mais interessante foi utilizar um dispositivo que é o seguinte: o banco que aderir a essa venda de sua carteira privada de papéis podres para o governo vai transferir na mesma proporção ações para o governo, ou seja, o governo passaria a ser sócio desses bancos e dessas empresas como forma de garantia dessa compra de papéis podres. Aí eu acho que brilhantemente ele acertou. Então, dito isso, eu acho que nós temos que ficar atentos a essas movimentações, embora essa sugestão do economista José Luiz Fevereiro sejam muito interessantes, mas eu duvido muito que o neoliberal Paulo Guedes acate pelo menos alguma delas, ou pelo menos passe pela cabeça dele alguma delas, porque na verdade esse mecanismo criado dentro da PEC do orçamento de guerra é tão somente para proteger os ricos. Os pobres estão aí aglomerando-se em filas em bancos e lotéricas para receber meros R$600. Os ricos estão esperando e aguardando comodamente em seus gabinetes o movimento do governo, que historicamente protege sempre a parcela da população mais abastada. Forte abraço e até a próxima.